Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. Pescando de poita. O rio Paraguai nasce e serpenteia as terras da Chapada dos Parecis, perto de Diamantino, e desce carregando em seus ombros os majestosos Seputuba, Cabaçal e Jauru. Mais abaixo, recebe os rios Cuiabá, Taquari, Negro, Miranda e Apa. De acordo com o filólogo Eduardo de Almeida Navarro, Paraguai é um termo guarani que significa Rio dos Paiaguás, formado pela junção de Paiaguá e I, que significa rio. Os Paiaguás habitavam principalmente as margens do rio Paraguai e de seus afluentes. O termo é um exônimo dado a eles pelos guaranis, dos quais eram inimigos. É bem provável que os guaranis comunicaram aos espanhóis que o rio era o Rio dos Paiaguás, dando então origem ao seu nome. Era do rio Paraguai que a população cacerense se supria do pescado necessário para abastecer a casa e alimentar a família, bem como, sob encomenda, negociar peixe fresco no Porto da Manga, do Marimbondo, do Dito Tomé e do Soldado. Troncos de aroeiras fincados nas margens da baía guarneciam os barcos e as canoas dos pescadores, que pela manhã, bem cedinho, quase junto com as lavadeiras, desciam com seus apetrechos, linhadas, varas e sapiquás, um bom reme leve e fino e um porrete para amansar peixe grande, e um punhado de minhocas. Não esquecendo uma cuia de boa cabaça já amarrada à chave do cadeado, para rapar a canoa. Começava então o movimento silencioso das canoas, com 2 ou 3 pescadores, e a montaria, canoa de um pau só, levava os mais experientes acocorados na proa. O destino de quem pescava nos arredores dos portos mencionados era a Baía das Três Bocas, Baía Comprida, Forquilhas, Baía do Seu Filipinho, Baía Negra, Baía dos Periquitos, Caixa d'Água, entre outros. Havia alguns poços ao longo do rio que brotava peixe. Em frente à chimbuva da casa de Dáveron, fervia em certa época do ano de pacupevas. A canoa apoitada ali ficava enfeitada de varas nas suas bordas, para puxar as baitas. No Porto do Soldado saía até Caxara, e da barranca podia-se encher de bagres, giripocas, jurupensens e dourados. Em frente à caixa d'água, na curva do rio, seguindo para a chácara do Julião, onde Dona Zaira e seu Zezinho Castrilão tinham uma pequena casa em palafitas, debruçava sobre as águas galhadas de ingazeiros e alguns pés de roncador que propiciavam uma meia sombra colhedora. As piraputangas ficavam assanhadas e, vez por outra, brotavam uns pacus de japa. Quem pescava no meio do rio tinha que lançar mão de uma âncora, ou melhor, de uma poita feita de peso de ferro ou uma pedra, que eram amarrados na proa com uma corda ou arame e logo lançada nas águas, e ali mantinham ancoradas no remanso as canoas. Da orla da cidade poderíamos apreciar tão singela pintura dos barcos pairando sobre as águas volumosas e rebojos misteriosos do rio Paraguai. Não é raro as histórias fantasiosas dos pescadores, até os peixes aumentam de tamanho na boca de alguns. Mas o que nos provoca não é tão somente as pescas grandiosas, como também o aparecimento de seres, bichos estranhos que transformam o nosso rio Paraguai em uma inesgotável fonte de lendas e mistérios. Contou-me seu Rodolfo que quando era um rapagote, em uma quinta-feira santa, no mês de março, as águas começavam a baixar, e junto de seu pai, seu Chico, foram pescar nas Três Bocas. Já era quase meia-noite, quando seu Chico fisgou um pintado. Após puxar o peixe para a canoa, ouviram um barulho na água e com a meia luz da lanterna avistaram um vulto meio encurvado no meio do rio. Bateram com o remo na água gritando, e o bicho voltou-se para a barranca, roçando o lombo e fazendo uma onda enorme que quase emborcou a canoa, sumindo de repente. Outro relato interessante foi do seu Lourenço, que subia a Baía Comprida no cair da noite. Quando próximo das Forquilhas, sentiu o bico do barco pesar e abaixar em direção à água. Foi quando um ser pequeno e de pele escura subiu na proa, olhou para ele e pulou de volta na água fazendo onda. Bateu o remo de volta na mesma hora.
Outra história ouvi no Porto da Manga muito tempo atrás de dois pescadores antigos, seu Dionísio da Conceição e seu Basílio de Lima, moradores da Cavalhada. Certa noite, quando retornavam da pescaria, já com boas cambadas de bagres e alguns pacus e pintados, cortaram a vazante da Baía Comprida e já na altura do furadinho, avistando o cais, seu Basílio bateu a canoa em um tronco flutuando, que afundou e brotou na frente da montaria de Dionísio, que sentiu uma batida forte no fundo da canoa, e o tronco mergulhou na sua frente, aparecendo uma canoa emborcada. "Cê viu o lombo dele, compadre?" gritou Dionísio. "Vi, compadre", respondeu Basílio. "É sucuri ou é o minhocão? Encosta no motor d'água de Daverão e puxe a canoa que eu tô atrás." Assim que embicaram, o bicho mostrou a cara. Margeando o poço perto da mini praia e afundando, grosso igual um tambor e de cabeça achatada. As lavadeiras mais antigas contavam que certo bicho idêntico ao narrado, de vez em quando, cedinho, fazia rebuliço por ali, quando era tempo das enchentes. Segundo o historiador Rubens de Mendonça, em seu livro Sagas e Crendices de Minha Terra Natal, esse ser que alguns chamam de minhocão seria uma serpente gigante que habita no fundo de um poço no rio. Da boca dos velhos pescadores, das lavadeiras e daqueles que transitavam pelo rio Paraguai, perpetuaram a lenda e as histórias sobre o monstro. Ganhou certa crendice e foi parar debaixo da catedral. Dizem que 3 fios de cabelo de uma santa mantêm o bicho coloiado por lá. Quando o nosso povo ancestral era os senhores absolutos do rio e o tratavam com respeito, o rio era mais rico em tudo, inclusive em histórias. Era uma época que, segundo Valdomiro Santana, havia muito mais peixe. Esses peixes faziam muito barulho subindo o rio, parecia grunhido de catitu em bando. Hoje não se vê mais as montarias, barcos batendo remos, lavadeiras a cantarolar e o poeta Natalindo Mendes a recitar. Do porto da cidade, o mais lindo cenário se aprecia. Das nuvens que em rubras cores cambiantes, a agonia do sol em si revela, em turbilhão de cores, o rio manso, em seu cristal, reflete. Fui pescador, e não só de peixe, como também dessas autênticas memórias cartográficas que reconstruímos a cada lembrança.